Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 55 do podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar sobre escolas. O título desse episódio é um tanto provocativo, mas ele é ipsis literis copiado de um livro de um autor americano chamado John Taylor Gatto, que foi professor do sistema deles lá. Eu não sei, eu acho que ele deu aula no sistema privado e público, mas majoritariamente no público, eu acho. Ele tem um livro chamado Emburrecimento Coletivo, que na verdade não é bem um livro, é uma série de artigos, né, que ele escreveu ao longo da vida docente, e depois de dar aula 20, 30 anos no sistema tradicional lá, ele começou a fazer palestras por todo os Estados Unidos, combatendo esse modelo escolar, né? Então é um autor assim que tem uma autoridade muito grande, tem uma experiência muito grande, e o cara é professor, e ele resolveu, não é que resolveu, né? Ele provavelmente sofreu na pele um monte de merda por não estar conseguindo mudar o sistema por dentro, né? É um fetiche que o brasileiro tem, né? Não, a gente botar ali as pessoas certas e tal, a gente consegue mudar, sei lá, o governo, consegue mudar o modelo escolar, a gente consegue... Não, geralmente não, tá? Então, outras pessoas muito melhores do que você e do que eu já tentaram mudar esse tipo de coisa, e a verdade é que quanto mais você tenta mudar um modelo que é engessado, mas o próprio modelo meio que se revolta contra isso e se defende, né? Não que seja uma coisa institucionalmente planejada, mas as pessoas que se beneficiam desse modelo, geralmente o pessoal de alto escalão, né? Aqui nós estamos falando de, sei lá, todos os burocratas do MEC, todos os professores universitários que ganham um rio de dinheiro para dar uma aula bem mais ou menos. Enfim, todo mundo que vive às custas de um sistema centralizado público, e mesmo que não seja público no Brasil, quando você tem diretrizes do MEC que vale para público e privado, na prática dá na mesma, né? Todas essas pessoas vão se defender com unhas e dentes, né? Vão deixar que o sistema se torne livre. É muito, muito nítido isso quando você vê essas pessoas, né, esses grandes paladinos da educação e tal, eles falando sobre homeschooling, né? O homeschooling é uma ameaça real a esse pessoal, muito diferente da ameaça do político liberal que quer entrar e mudar o sistema. Isso aí eles engolem em 5 minutos, não dura 5 minutos. Ele não consegue fazer nada, ele vai ficar frustrado, vai dar 1, 2, 3, 4 anos, ele vai sair de lá e pronto. Ainda vai economizar dinheiro para deixar o próximo que entrar gastar bastante dinheiro para enfiar coisas absurdas no meio do sistema, né? Mas enfim, esse político liberal que quer diminuir o Estado, ele não é um problema para o sistema. Ele é uma espécie de aliado, um aliado quase que... Ele, na verdade, ele é um inimigo, mas ele é um inimigo que age como um aliado, porque ele alimenta o sistema de alguma forma, né? O homeschooling não. O homeschooling é, na prática, um problema para o sistema de ensino, porque ele tira poder do sistema, ele tira as crianças de dentro do sistema, e essas crianças vão ser criadas de acordo com os valores da família, né? Que aí, nesse momento, os burocratas não conseguem alcançar essa criança, né? Então essa criança vai ter um pensamento totalmente independente, totalmente fora da maquininha, né? Da maquininha de produção ali. Então, por que a gente precisa de menos escolas e não mais? O papo que a gente ouve sempre, ele é meio que sempre o mesmo, né? A gente tem mais escolas e a gente faz o país melhorar. A gente tem mais investimento, né, em educação, a gente vai fazer o país melhorar. A gente vai pagar melhor os professores, a gente vai fazer o país melhorar. A gente vai, sei lá, botar mais merenda na escola e a gente vai fazer o país melhorar. E na prática o que a gente vê não é isso, né? Porque quando você tem um carro estragado, quando você tem um carro totalmente
cheio de problema, não adianta você ficar botando mais gasolina, já está com o tanque cheio. Ele não anda por conta de outras coisas, não é falta de gasolina. Não é falta de dinheiro que faz com que a educação no país seja um problema. Né? Então, assim, mas tá, beleza. Então, não é esse o problema. Qual que é o problema? Eu vou apontar aqui um problema que é o argumento do John Taylor Gatto, que ele chama de uma rede operacional. O que é uma rede operacional para ele? É um local que é totalmente artificial, onde você precisa deixar de ser um ser humano completo para cumprir uma função. Então, tem muito a ver com aquela noção do pós-revolução industrial, né? Quando as pessoas começaram a ir para fábricas, fazer uma linha de produção e tal. E aí o próprio pessoal da esquerda tinha várias críticas a isso, né? Tinha uns filmes do Charlie Chaplin, né? Que ele ficava lá satirizando a fábrica, que era uma pessoa que ficava só apertando a pessoa fica ali naquele local apertando um parafuso quando passa o produto, assim, ele aperta aquele parafuso e o produto vai para o próximo, aperta um parafuso e vai para o próximo. Esse tipo de coisa é uma rede operacional, é um local totalmente artificial, você fica ali parado no lugar, que você não tem função nenhuma a não ser aquela função específica concreta, né? É uma espécie de linha de montagem. A escola, o sistema de ensino, ele é isso, né? Você vai para um local, que é um local artificial, você não estaria ali se não fosse obrigado, né? E aí você deixa de ser um ser humano completo, racional, em toda a sua potencialidade, para você entrar, por exemplo, numa aula de ciências e aí você tem que responder, né, na prova, ou o que quer que seja, exatamente do jeito que está no livro, porque se não for do jeito que está no livro, você não passa de ano. Então esse é o ponto, né? Então o sistema de ensino é uma rede operacional, ele não é uma comunidade natural. Comunidade natural, onde as pessoas se relacionam em vários aspectos da vida, em vários pontos, né? Tem vários pontos em comum, onde elas podem ser plurais ali, né? Podem expressar toda a suas potencialidades. Uma comunidade, é uma coisa orgânica, né? O homeschooling realmente ele consegue dar isso para uma criança. Quando você junta uma meia dúzia de famílias e cada uma delas tem 1, 2, 3 filhos, você tem ali umas 20 crianças de idades diferentes, com experiências diferentes, famílias diferentes, às vezes de vários locais da cidade, que se juntam para trocar experiência, para aprender junto. É muito mais plural, é muito mais humanizado do que uma sala de aula, onde a criança senta e ela é obrigada a aprender aquilo ali daquele jeito, que se ela não falar daquele jeito na hora do exame, ela não consegue andar para frente. Mas não é só isso, né? Eu trouxe aqui alguns argumentos dele também para você pensar, não sei se você já parou para pensar nisso, né? Mas como é que funciona uma escola? Qual que é o mecanismo dela? Primeiro, ela rouba 50% a 60% do tempo do jovem, né? Do tempo útil, do tempo acordado, né? E aí, uma realidade que está cada vez mais presente é a questão das escolas integrais. Alguns pais realmente têm uma necessidade, né, grande de deixar o filho numa escola integral. Então, essa escola vai roubar mais tempo ainda da criança, do jovem, né? Então, isso já é um problema, porque o tempo que sobra, ele não vai querer, ele não vai ter saco para aprender nada, porque ele descobriu que aprender é um negócio muito chato, porque ele é obrigado a aprender aquilo que ele precisa aprender naquele momento, naquela hora, e ele não pode aprender outra coisa naquele momento. Ele está preso naquilo ali. A segunda coisa que a escola faz é trancar os jovens dentro de salas, né? Dentro de... Algumas têm até grade, né? E sempre com pessoas da mesma idade. Você quer uma coisa mais artificial do que isso? Quando na sua vida, você, no mundo real, né? Depois que saiu da escola, que você realmente virou um adulto, e aí você foi trabalhar, foi conviver com outras pessoas, foi fazer um esporte, foi fazer qualquer coisa. Quando na sua vida que as pessoas chegaram no ambiente e foram separadas por idade, assim. Ah, não, aqui, ó, pessoas com 32 anos só podem fazer isso aqui.
pessoas com 33 aqui, pessoas com 34. Isso não existe. Isso é uma maluquice completa que o sistema escolar ele preconiza assim, com unhas e dentes, né? Aí você fala assim, não, mas é porque todos os métodos são assim. Não são. Existem alguns métodos que permitem uma pluralidade muito maior. O próprio método Montessori, ela tem essa prerrogativa, inclusive uma escola montessoriana, ela nem tem essas carteiras, né, mesa e carteira do jeitinho que é a escola de hoje, assim, ela é uma espécie de bagunça muito mais organizada, no sentido assim, de a criança fica mais livre, né? A bagunça, mas funciona, é aquela bagunça do trânsito na Índia, né? Já viu aqueles vídeos do trânsito na Índia? Que passa bicicleta, carro, não sei o que, ônibus, pessoa, aí um cara montado num porco, aí não sei o que, vai tudo passando, mais ou menos organizado ali no feeling, né? E dá certo, assim. E aí do outro lado você tem um trânsito com um sinalzinho, tudo bonitinho, com faixa do jeito e que não anda. Então essa é mais ou menos a ideia, né? A ideia é que você fique num trânsito parado, mas ali na faixa, bonitinho e tal. Outra coisa muito legal que acontece nas escolas são sinais, né, que tocam para você iniciar e interromper o trabalho, que é uma coisa completamente absurda. Imagina seu filho tá brincando em casa, né? Seu filho tá lá jogando amarelinha, sei lá, jogando bola, alguma coisa, e de repente bate um sinal e ele é obrigado a mudar para uma outra coisa. Agora acabou a amarelinha, agora você tem que jogar, sei lá, ioiô. Foda-se, vai jogar ioiô. Mas eu não quero, não, mas agora bateu o sinal, tem que jogar ioiô. Isso jamais aconteceria normalmente, né? Mas na escola, como é feito dentro de uma rede operacional, né, que é o que a gente estava falando, ele precisa ter esse tipo de coisa para a coisa funcionar, né? Senão as pessoas ficam livres demais, isso aí dá problema lá na frente. Outra coisa que é muito interessante na escola é que a escola pede para que todos ali, naquele ambiente, pensem nas mesmas coisas, no mesmo momento e do mesmo modo. Quantas vezes você já viu na época de escola que tinha sempre um fulaninho que às vezes era meio maluco assim e tal, mas você vê que ele tinha umas ideias diferentes para resolver alguns problemas na escola e tal, ele era sempre podado, né? Esse cara provavelmente teve muito mais sucesso no mundo real do que dentro da escola, porque na escola ele não ia conseguir. Quem é que eram as pessoas que tiveram muito, muito sucesso na escola? Quem que eram as pessoas com as maiores notas? Geralmente eram pessoas assim muito disciplinadinhas assim, né? Umas mocinhas assim muito organizadinhas, as mocinhas que tinham umas canetas muito coloridas, assim, e o caderno dela tudo organizado, naquele jeitinho, as cores, tudo certinho e tal. E aí chegava na hora da prova, ela escrevia aquilo na prova e tirava 10. Não estou menosprezando as pessoas que estudavam na época de escola, mas eu quero que você entenda um padrão aqui. São pessoas que aprenderam a pensar naquelas coisas, naquele momento, daquele modo. E não necessariamente isso vai ser sinal de que as coisas vão dar certo para elas aqui fora. Porque aqui fora a coisa é um pouco diferente do que lá dentro, né? E outra coisa muito legal é que a escola classifica os jovens, as crianças, como se fossem aqueles potes de tempero. Já viu aquilo? Você pega alguma coisa assim, coloca lá um rótulo e põe no armário para você saber que rótulo é aquele. É isso, né? Não, tá no 5º ano, fulano tá no 6º ano, tá no 7º ano. É um rótulozinho qualquer que é para identificar mesmo. E no final das contas, muitas daquelas crianças poderiam estar mais na frente, mas não podem por causa da idade. Outras não deveriam estar ali, porque elas não têm capacidade para chegar ali. A quantidade de jovem que chega lá na frente, na cadeia escolar, sem saber ler e escrever direito, é um absurdo. Mas vai passando e tal. Nem vou entrar em detalhe assim disso, porque não tenho o menor interesse de ficar estudando qual é a lei que obriga a criança a passar, se obriga mesmo, ou se tem como tomar pau. Eu tô cagando pra isso. Mas a verdade é que você chega no final do período escolar com, sei lá, pelo menos 50% mais ou menos analfabeto. Analfabeto funcional, no caso, né? Que alguns aprendem a ler mesmo.
mas também não consegue interpretar um texto. E aí, depois essa pessoa é obrigada a trabalhar e vai acabar dando dor de cabeça para os outros. Mas enfim, né? A outra forma de organização que a gente consegue, tirando a rede operacional, que é essa rede artificial, montada, criada para uma função específica, eu já citei, né, que é a formação de uma comunidade. O que uma comunidade tem como premissa, né? Ela é uma formação espontânea, as pessoas escolhem estar ali, uma família homeschooler que se junta com uma outra, estão ali porque elas têm um certo interesse, elas têm uma certa afinidade ali entre elas, no caso a atividade de homeschool, mas não precisa ser necessariamente só isso. As pessoas geralmente que se engajam nesse tipo de coisa formam amizades ao longo da vida, porque realmente é um vínculo forte, né? Outra coisa que uma comunidade é voluntária, as pessoas estão ali porque elas querem. E outra coisa, e aí essa aqui realmente é a mais importante, as pessoas podem ser integralmente seres humanos. Elas não precisam ser uma pecinha ali que vai responder uma coisa específica naquele momento que for perguntado. Ela é um ser humano, realmente. E aí, quando você fala de homeschooling, é engraçado, né? Porque a primeira coisa que falam é, não, mas e a socialização? Mas e a coisa do ser humano? O ser humano é importante. Me mostra um ser humano dentro de uma escola. Tudo ali é engrenagem. Desde os alunos até os professores, que são obrigados a seguir certos materiais. Às vezes o professor, às vezes, né? Que a maioria não. Mas às vezes acontece do professor ser muito bem intencionado, muito engajado, querer fazer alguma coisa diferente para agregar mais valor e tal. Ele vai sendo podado. Porque você tem ali aqueles dias específicos para passar aquele material daquele jeito, daquela forma. E se você começar a querer inventar demais, você vai chegar no final do ano, você não vai conseguir dar o material todo. Provavelmente se fizer isso 1, 2, 3 anos, vai ser mandado embora. Ou antes, né? Então, o professor é uma engrenagem, o aluno é uma engrenagem, o pessoal da direção, da coordenação é outra engrenagem que tem que cumprir ordens que vêm lá do ministério e tal. Então, assim, é tudo artificial. E aí você vai me falar que o homeschooling é complicado porque não tem socialização? Então, vocês acham mesmo que uma criança que está indo para a escola passar metade do tempo dela acordada dentro de uma sala de aula trancada, que ela não precisa de socialização fora dali? Você acha que realmente isso é o suficiente? Essa criança não vai ser socializada apesar da escola? Sério? Esse é o seu plano? Então tá bom. É isso. Então, assim, além da questão da rede operacional, que é um problema que já explicamos aqui, eu queria falar de um outro problema, que isso não está no livro, tá? Isso aí é uma coisa que eu acrescentei, porque eu vi esse fim de semana, eu cheguei a postar nos stories, lá no Instagram, @o.pai.oldschool, que é uma espécie de concentração alta de jovens por metro quadrado. Uma escola é um QG de jovens, né? E por que isso é um problema? Porque você consegue manipular muita gente de uma vez só. Qual é o trabalho que daria para um militante, um caboclo mal intencionado, para tentar instrumentalizar ideologicamente 30 crianças que fazem homeschooling? Cada uma num canto, cada uma na sua comunidade. Dá um puta no trabalho, né, cara? Você vai ter que investir muita coisa, muita energia, muito dinheiro para tentar jogar essa criança para dentro da internet, do Netflix, para aí sim ali você começar a botar um monte de merda na cabeça dela. Agora na escola não. Na escola é massificado, né? Você bota uma coisa num livro didático e aí aquilo vai automaticamente para milhares e milhões e milhões e milhões de crianças. Então, esse é um problema que você cria alvos fáceis de manipulação. E o jovem, por natureza, ele já tem uma tendência
de se impressionar com certas coisas que são mentira, né, conteúdos mentirosos, mas que são camuflados para parecer umas verdades muito gostosinhas de ouvir, assim, sabe? É muito fácil você, enquanto professor de história, de sociologia, usar alguma coisa de Karl Marx para falar mal do capitalismo para uma criança de 14 anos. Uma criança, né? Um jovem. Então, assim, além de ser fácil de fazer isso, ainda tem um outro agravante, que é a autoridade do professor, né? O professor é uma figura de autoridade para aquela criança, para aquele jovem ali. Por quê? Porque na cabeça do jovem, aquele professor, ele sabe muita coisa, ele sabe muito. Eu lembro da minha época, a gente ficava impressionado. O professor de química chegava e botava um monte de fórmula de tudo quanto é coisa no quadro, de cabeça. Ele ia dar aula sem um livro, sem nada, sem uma apostila, nada. Ele chegava e falava assim, vamos falar aqui das reações de adição de alcinos. Aí metia lá as equações, assim, umas fórmulas com uns 25 carbonos assim na molécula, não sei o que, já fazia setinha, fazia não sei o que lá, blá, blá, enchia o quadro. E a gente falava, caralho, esse cara é muito foda. Qualquer coisa que aquele cara falasse ali, a gente ia aceitar. A gente ia achar legal, mesmo que não seja de química. Por quê? Porque aquele cara é muito foda. Tive vários professores assim. E então, um dos mecanismos mais genuínos assim, de formação de influência é quando você mostra para a criança uma visão de mundo que faça ela descobrir coisas novas. E o professor, ele é literalmente a pessoa que faz isso. Ele é a pessoa que está mostrando para a criança ou para o jovem como ele precisa descobrir coisas novas. Então é muito fácil você pegar uma criança qualquer e ela ter uma admiração pelo professor talvez maior do que ela tem pelos pais. Porque os pais estão dentro de casa o tempo todo dando esporro, brigando, pedindo, cobrando, falando, olha, faz isso, faz aquilo, guarda a meia, arruma a cama, não sei o que, lava a louça, blá. Aquilo vai apurrinhando a criança, né, o jovem. O professor não, o professor ele tem só aquela mística, né? Então é muito fácil para um professor colocar literalmente qualquer merda na cabeça do jovem. E, assim, não sei as outras áreas, né? Mas se pegar professores de humanas, 90% deles vão querer enfiar um monte de merda na cabeça do seu filho. Então, vai chegar num ponto, quando você menos esperar, você vai acordar um dia e o seu filho te odeia. E você nem sabe por quê. Eu já vi relatos disso o tempo todo. Na escola, as meninas, por exemplo, aprendem que precisam pisar nos meninos. Aí tem uma atividade prática lá. Os meninos deitam no chão, as meninas vêm e deitam, pisam em cima. Por quê? Para acabar com o patriarcado desde cedo. Elas aprendem isso. E elas aprendem que o pai é o grande problema da sociedade. E quando o pai piscou, a filha já tem ódio dele. E como é que desfaz isso? Sei lá. Provavelmente vai dar um trabalhinho, né? Então eu queria que vocês pensassem nesse tipo de coisa. Quanto menos escola a gente tiver, melhor. É o contrário do que... assim, é quase tudo, né, que é o correto, é o contrário do que as pessoas vivem repetindo. Quanto mais você vê algo sendo repetido o tempo todo na mídia, no jornal, na TV, na novela, nos filmes da Netflix, quanto mais você vê uma frase sendo repetida para esse pessoal, mais o inverso dela é a verdade e ela é a mentira. Pensa nisso com carinho, dá uma reparada se eu não tenho razão. E a última coisa que eu queria deixar aqui é uma reflexão muito interessante que... aí essa reflexão não é minha, né? Isso aí eu vi no vídeo de um cara chamado Buster há muitos anos. O Buster é um cara que tá sempre tentando tirar o pessoal da Matrix, é um cara especificamente do mercado financeiro, mas ele tem uns vídeos muito interessantes sobre educação, né? E ele tem uma frase que, quando eu ouvi pela primeira vez, me impactou demais. Eu queria deixar isso aqui para vocês pensarem um pouco. Que se um viajante do tempo do século 17 ou 18 viesse para hoje, para nossa época, a única coisa que ele ia compreender é a escola. Porque é a única coisa que continua do mesmo jeito. Tem 300 anos, sei lá, 400 anos, que ela é do mesmo jeito.
aquele padrãozinho, os alunos sentadinhos na cadeira, virado para frente, professor lá na frente falando, tal. Então, pensa com carinho, vê se isso não faz sentido. Toma cuidado com essa supervalorização da educação, porque tem uma frase muito antiga, né? O pessoal mais velho vai lembrar disso daí. Os mais novos talvez não, mas os mais velhos vão lembrar que as nossas avós falavam e tal, que o saber não ocupa lugar. Já ouviram isso? Outra puta de uma mentira, cara. Porque o saber, por si só, ele não aparece sozinho do nada dentro da sua cabeça, né? O saber, ele te toma tempo. Você precisa sentar e estudar, né? Alguma coisa. Então, se você está estudando um monte de merda, aquele saber está te tomando tempo. E é um saber de merda. Então, quando você bota um moleque para ficar 20 anos dentro de uma instituição qualquer, e ele sai de lá, e a instituição não cumpriu o que ela tinha que cumprir, que é preparar ele para a vida, talvez a gente precise começar a pensar de outra forma, né? Então é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado e até a próxima.